Existem jogadores que ganham títulos, e existem jogadores que mudam a forma como o jogo é jogado. No início dos anos 2010, o futebol brasileiro parecia quadrado até que um garoto franzino, de cabelo moicano, decidiu que o campo era o seu quintal. Bem-vindos à genialidade de Neymar Júnior. No Santos, Neymar não apenas jogava, ele se divertia. Cada partida era um show. Ele resgatou a essência do futebol de rua, a lambreta, o drible de letra, o improviso que irritava os adversários e encantava o mundo. Foi nessa época que o planeta entendeu que o Brasil tinha um novo herói. E aí? Você se lembra dele? Cabelo moicano, meias acima do joelho, um sorriso no rosto e uma bola colada ao pé esquerdo. Neymar da Silva Santos Júnior. Para alguns, um popstar controverso. Para outros, o último herdeiro da dinastia do futebol moleque. Mas a verdade vai muito além da força gravitacional que forçou o futebol europeu a se adaptar à sua ousadia. Hoje, vamos entender como a trajetória do menino Ney resgatou a essência do drible e redesenhou o próprio tabuleiro tático do futebol mundial. Para entender o impacto de Neymar, precisamos voltar para 2009. O futebol brasileiro vivia um momento de pragmatismo, times pesados, jogos físicos. E de repente, na Vila Belmiro, surge um garoto magro que parecia flutuar em campo. Neymar no Santos não jogava futebol, ele se divertia. Ele trouxe de volta a cultura do drible humilhante, a carretilha contra o Atlético Mineiro, os cortes secos, as dancinhas que irritavam os adversários e faziam a cabeça de uma geração inteira de crianças. Ele não era apenas ousado, ele era letal. A Libertadores de 2011 foi o ápice dessa era. Neymar provou que a alegria e a eficácia podiam caminhar juntas. Ele redefiniu o valor de mercado de um jogador que atua na América do Sul e obrigou os gigantes europeus a duelarem por sua assinatura. O mundo queria ver se aquele futebol de salão funcionaria contra as defesas de ferro da Europa. Muitos analistas europeus previam o fracasso. Diziam que Neymar seria engolido fisicamente, que era cai-cai, que não entenderia o jogo posicional de posse de bola no Barcelona. Neymar passou por uma metamorfose tática brilhante. Sob o comando de Luís Henrique, ele manteve a sua essência, mas aprendeu a jogar sem a bola, a pressionar na saída de jogo e a ler os espaços como ninguém. Ao lado de Messi e Luís Soares, ele formou o MSN, o trio de ataque mais devastador do século XXI. Neymar entendeu que o drible não era apenas para o espetáculo, mas um recurso de atração. Ele prendia a bola na ponta esquerda, atraía 2 ou 3 defensores, e no segundo exato servia Messi ou infiltrava na área. A grande ironia da transição de Neymar para o futebol europeu reside no fato de que o garoto rotulado por muitos como fútil ou frágil tornou-se o pilar de equilíbrio de uma das máquinas táticas mais letais da história do esporte. Quando pisou no Camp Nou em 2013, o ceticismo europeu era palpável. Figuras do futebol continental questionavam abertamente se o futebol, alegre e ousado construído no Santos, resistiria ao rigor físico, à disciplina espacial e às exigências defensivas da Liga dos Campeões da UEFA. A resposta do brasileiro não foi abandonar a sua identidade, mas sim reestruturá-la sob a ótica do jogo posicional. Sob a tutela de Luís Henrique, Neymar assumiu obrigações defensivas com um rigor até então inédito em sua carreira. Ele tornou-se peça-chave na reação pós-perda do Barcelona, pressionando incansavelmente o lateral e o volante adversários para sufocar a saída de bola rival logo na origem. Ao mesmo tempo, o seu drible passou por uma redefinição funcional. Deixou de ser um ato de improviso puro para se transformar em uma ferramenta tática de atração e desestabilização de marcações. Ao colar na linha lateral esquerda, Neymar sustentava o xadrez tático da equipe. Se o adversário destinasse apenas um marcador para cobri-lo, ele o superava com facilidade no 1 contra 1. Se a defesa rival optasse por enviar uma dobra ou triplicação de marcação, o espaço no corredor central ou na ponta oposta era instantaneamente gerado. O drible, portanto, virou uma arma de destruição coletiva. Enquanto muitos trios de ataques superestrelados fracassam pelo excesso de vaidade ou pela sobreposição de espaços, o MSN funcionou de maneira impecável porque se baseou na absoluta complementariedade espacial e cognitiva. Cada integrante exercia um papel cirúrgico que potencializava os demais. Soares fixava os zagueiros adversários, fazia o pivô e atacava a grande área. Messi organizava o jogo a partir do meio e cortava em diagonal para finalizar. E Neymar oferecia a profundidade, a atração de marcação e a imprevisibilidade pelo lado esquerdo. Neymar funcionava como grande desestabilizador do sistema. Quando a bola saía dos pés de Messi no centro do campo e encontrava Neymar aberto na esquerda, o tempo da partida mudava radicalmente.
A inversão de jogo entre Messi e Neymar tornou-se uma das jogadas mais letais do futebol moderno, pois aproveitava a defesa adversária desorganizada pelo movimento de atração anterior. A maturidade tática de Neymar no Barcelona atingiu seu ponto máximo no momento em que o clube mais necessitou de sua liderança técnica e mental. Na histórica virada por 6-1 contra o Paris Saint-Germain no Camp Nou, quando a eliminação parecia inevitável e a equipe dava sinais de esgotamento, foi Neymar quem assumiu a responsabilidade do confronto. Nos minutos finais daquela partida, Neymar marcou um gol de falta magistral, converteu um pênalti decisivo sob extrema pressão e executou a assistência precisa para Sergi Roberto selar a classificação. Essa exibição memorável consagrou a imagem de um jogador completo, maduro taticamente, refinado tecnicamente e dominante no aspecto psicológico. A passagem de Neymar pelo Barcelona provou de forma definitiva que o talento criativo sul-americano e a disciplina tática europeia não são antagônicos, mas sim perfeitamente complementares. Ele não apenas provou que os críticos europeus estavam errados, como reescreveu o manual de como um ponta de elite deve atuar no mais alto nível do futebol mundial. A transferência bilionária para o Paris Saint-Germain em 2017 quebrou o mercado de transferências para sempre. O futebol nunca mais veria os mesmos valores, mas em campo, a mudança de Neymar para a França gerou um efeito colateral tático fascinante. Para pará-lo, os adversários precisaram mudar as regras do jogo. Como parar alguém que você não consegue prever? A resposta do futebol europeu foi a força física e a falta tática sistemática. Neymar se tornou o jogador mais caçado das grandes ligas. Defesas inteiras se estruturavam em blocos baixos e compactos apenas para fechar o seu raio de ação. Mesmo sob constante agressão física e lesões severas, Neymar se reinventou no PSG. Ele deixou de ser apenas um ponta esquerda veloz para se tornar um camisa 10 clássico, um construtor de jogo recuado. Suas assistências de trivela e passes de primeira revolucionária de Champions League em 2020. Então, como exatamente Neymar mudou o rumo do futebol? Antes dele, o drible estava sendo extinguido pelos analistas de desempenho, que priorizavam estatísticas de passes certos. Neymar provou ao mundo que o drible de ruptura é em primeiro lugar, pela surpresa, pelo belo e pelo impossível. Se o futebol hoje ainda guarda um pingo de magia e improviso, agradeça ao menino que nunca se cansou de ousar e alegrar.